E aí, seus Joes? E aí? Oi, gente. A gente veio aqui contar um pouquinho pra vocês da nossa história. Por que a gente tá aqui, por que a gente resolveu entrar nesse mundo de YouTube, assim, do nada. O que a gente veio fazer aqui hoje? A gente veio contar um pouco de como a gente se conheceu, o que aconteceu enquanto a gente namorava e como a gente meio que se perdoou, assim, porque nós era que muito... pra quem não nós brigamos, sabe, né? Pra quem não sabe, eu e o Felipe a gente se conhece. Será que eu posso fumar no meio do vídeo? Já tá fumando? Não sem jeito, né? Tudo bem. Eu e o Felipe a gente se conhece há pouco mais de 8 anos. E a gente Bastante tem uma tempo. bela história juntos, que inclui várias brigas e separações. E aqui a gente tá de novo junto. E já vai fazer já fez 2 meses, vai fazer 3 meses já que a gente tá aqui junto. Ué. Então tá, vamos parar de enrolação e vamos contar. Nós éramos 2 crianças. Eu tinha 12 anos e o Felipe tinha 15. 15, velho. Nossa. E a gente se conheceu na escola, através de um conhecido do Felipe, um rapaz lá do colégio. Ele era amigo do Felipe e ele queria ficar com uma amiga minha. Daí ele falou, bom, eu vou arranjar um cara pra ela e ela me arranja a amiga dela, né? E acredito que isso ainda aconteça hoje em dia. Aí isso aconteceu. E a gente começou a namorar, bem do nada, assim, bem... A gente ficou e logo em seguida a gente já tava namorando. Só que a gente era bem piá. E não tinha merda nenhuma na cabeça. Mas tu era bem piá, né, tio? Não tinha merda nenhuma na cabeça, não sabia de nada da vida, não sabia o que queria da vida, não sabia o que ia fazer. E aí a gente ficou numa bela... E a gente voltava... Não, mas vamos contar o que realmente aconteceu pra gente se separar, né? Então. Se separar. A gente namorou... A gente namorou... A gente tava namorando. E aí era meu aniversário. Essa agulha. Tem um fato que a gente não falou. A gente namorou o tempo todo escondido. Exatamente. Ninguém sabia, no caso, família, enfim. A minha família não sabia e também nunca iam deixar, né? Daí, continua. No dia do teu aniversário. No dia do aniversário, a gente não tinha aula. E daí ela disse pra mãe dela que ela ia pra aula. Pra aula. Não é isso? É. Então, ela ia pra aula. Isso. E daí ela veio aqui pra casa. Daí Isso. até aí tudo bem, né? Mais ou menos tudo bem. Aí no outro dia, eu me lembro que foi na terça-feira, que foi meu aniversário, dia 7. Ela veio pra cá e daí ela não tinha aula, né? Não, tu te perdeu. Ó, na segunda-feira tinha aula, aí eu vim pra cá, que era aniversário dele. Como eu não fui na aula na segunda, eu não sabia que na terça não ia ter aula. Aí eu fui pra escola e aí não tinha aula. E eu vim pra cá, aproveitei, né? E é bem perto. E aí eu vim pra cá. Aí passei uma parte da manhã aqui, até que... A mãe dela apareceu. Então, a minha mãe apareceu. Ela já sabia que eu tava namorando escondido, já tinha pedido pra eu parar. Só que eu não parei, assim, né? Eu continuei vindo aqui. E aí, nesse dia, uma vizinha nossa lá apareceu lá em casa e falou, cadê a Mariana? E ela falou, tá na aula dela? Não, mas pera, a minha filha, que também estuda na mesma escola, não tem aula hoje. Aí ela ligou uma coisa com a outra e apareceu aqui, umas 10 da manhã, né? Acho que foi, por aí. Era quase meio-dia. Daí a gente tava num momento bem inapropriado e daí ela apareceu. E olha, foi bem estranho. Então, daí o que a minha mãe falou? Bom, eu não quero mais essa menina aqui porque ela não me obedece. Aquela história que tu falou que ela disse sim. Mariana, eu já te avisei, se eu tivesse que correr atrás de ti por causa de macho, eu te mandar embora, não sei o quê. Ué. E daí ela mandou ela morar com o pai dela. Ela mandou morar com o meu pai. Onde é que é mesmo? Portão? Portão. Na época ele morava em Portão. É uma cidade que fica umas 2 horas da cidade que a gente mora aqui em Gravataí. Menos. Mas enfim, é meio interiorzinho, assim. E eu fui morar em Portão. Agora tu imagina assim, um rapaz latino-americano. Um piá de bosta. Primeira namorada com 15 para 16 anos. Com 16 anos, né? Porque Você já tinha 16, era eu já tinha 13.
Não, amor, tu tava Não. fazendo 17, então. Não, eu tava fazendo 16. Mas isso já tinha sido em 2013. É? É, Tá, então eu tava fazendo 17. tava fazendo 17. Primeira namorada. Ela vai embora. E tu fica assim, ó, achando que... Pá, tá tudo bem, mas... Ela Então. vai voltar, mas né? Daí não voltou só uns 2, 3 anos depois. Na verdade, eu passei lá na casa do meu pai 2 meses só. Fiquei 2 meses na casa do meu pai. Só que eu saí daqui muito magoada com o Felipe, porque eu culpava ele pelas coisas que eu fazia. Obviamente eu fazia porque eu também queria, eu não fazia porque era culpa dele. Só que eu tinha 12 anos, 13 anos, não tinha ideia de nada da minha vida e culpei ele. Falei que o motivo pelo qual eu tinha ido morar com meu pai era ele. Boa. E aí eu me senti manipulada, me senti, sei lá, me senti tudo que foi coisa, assim. Achei que o Felipe que tinha feito uma lavagem cerebral na minha cabeça e mandado ir pra casa do meu pai, resumidamente falando. Por causa Nada a dele ver. as coisas tinham acontecido. É, Só que a concepção dele foi diferente, né, amor? é. Eu achei que a culpa era dela, tá ligado? Tipo, não que a culpa seja dela, mas... Não, mas na época foi o que a gente pensou. A Um gente culpou pensou o em- outro. é. Um culpou o outro na época. Mas agora Porque- a gente vê com a cabeça mais adulta, né, que a gente tem, a gente é super adulto, Ui, adulto. que os dois estavam errados. Com Os certeza. dois estavam fazendo coisa errada, tipo, estavam fazendo coisa escondido que não devia. Se, pra vocês Sim. jovens do reggae que querem namorar, Do reggae. não namora escondido, namora com o consentimento do pai, da mãe. Por favor. É Por muito favor. melhor, tipo, E aí o que aconteceu? Eu fiquei 2 meses só na casa do meu pai, só que quando eu cheguei na casa do meu pai, com relação ao Felipe, pra mim tinha acabado tudo. O Felipe tinha meio que morrido pra mim. Não, porque eu nunca mais vou olhar na cara desse cara, porque ele acabou com a minha vida, e fiquei com várias coisas assim na minha cabeça. Então eu cheguei lá e eu ignorei o fato de que eu tinha recém saído de um relacionamento super conturbado. E aí tinha um cara lá, que o meu pai odiava na época. Ele não gostava daquele cara e eu pensei, se meu pai não gosta dele, eu quero ir embora daqui logo, eu vou fazer o quê? Fui lá e fiquei com o cara. Parabéns, Mariana. Então, e o Felipe se sentiu traído. Ele achou que eu tinha traído ele. me traiu. Só que na minha concepção nós não estávamos juntos. E na minha tava. Só que a gente não parou e conversou. A gente tá junto, a gente não tá junto. A gente tem alguma coisa, a gente não tem. Não, a gente não fez isso. A gente simplesmente tocou a vida, assim. Cada um tocou sua vida e... Opa, não podia falar isso. Eu boto um pi. Eu tava... Isso foi em 2013, né? No mesmo ano eu voltei pra Gravataí e namorando aquele cara. Fiquei com aquele cara um tempo até o cara me dar um pé na bunda. E não foi nada significante. Foi uma bela... Foi estranho, não foi muito legal. E eu, enquanto isso, tava acontecendo essas coisas com ela, eu tava matando aula, bebendo, me drogando e chapando Depressivo, pouco. coitado. Ah, também, eu fiquei sem um amorzinho. Meu amorzinho Entra foi em pra longe. depressão. Mais ou Acontece. menos. Eu Ah. queria que tu te na real. Ele ficou com muita raiva de mim. Fiquei. Acontece. Não, eu descobri pelo Facebook que ela tava ficando com o cara. Que merda, né? Né? O cara pra falar a lá, verdade. o cara lá comentando nas fotos dela, eu te amo, tô gostando de ficar contigo. E daí eu perguntava pra ela, quem é esse cara? É que até então ele era meu amigo, depois que a gente começou sim. a ter algum rolo. Passaram-se os anos, e lá por 2013... Em 2013 esquece. 2015, por aí. De 2014. Na real, a gente sempre conversou. Lembra que a gente tava vendo as conversas? Não, Foi sim, sempre 2014, 2015. A gente sempre dava uma conversada que era tipo assim, alguém respondendo sei lá, foi lá e me cutucou no Facebook, eu ia lá e perguntava por que ele me cutucou. Ou eu ia lá e cutucava ele e a gente começava uma conversa bem aleatória. Mas nunca nada continuava. E sempre que eu tava bêbada, eu chamava ele. Sempre que eu tava chateada, eu chamava ele. Sempre Ficava bêbada e o coraçãozinho dela apertava. Ai, Felipe.
Nossa, sério, ainda mais quando eu tava com as minhas amigas, que todas elas sabem de toda a história, basicamente. Então eu sempre falava, ai, Felipe, risadinha não do sei o mal. que, não sei o que. Só que o Felipe, ele tinha feito muitas coisas que não eram maravilhosas pra mim, né? E eu tinha aquela coisa no meu coraçãozinho de que não quero estar com o Felipe, não quero, nananana, porque o Felipe me remete a um passado ruim. Tá. Daí, entrei pra igreja, comecei a participar de movimento da igreja. Daí eu conheci um menino, isso em 2015. E aí em 2015 a gente começou a namorar. E namorou até janeiro de 2020. A gente ficou praticamente 5 anos juntos. Nesses 5 anos, eu me aquietei. Só que eu nunca deixei de conversar com o Felipe. E nunca foi algo da minha parte com muita maldade. Eu não tinha... Não, eu não ia fazer nada. Eu nunca fiz nada. Nunca tivemos Nunca nada. fiz nada. Mesmo que a gente conversasse, a gente sempre falava do nosso relacionamento. Aí, dentro desse tempo, a gente conseguiu se perdoar. A gente conseguiu conversar. A verdade é que eu e a Mariana, em todo esse tempo que a gente não ficou junto, a gente sempre foi muito amigo. Sim, A muito gente amigo. sempre, tipo, poder contar um com o outro, caso Sim. o outro estivesse precisando de Precisando. uma palavra, uma amiga, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que eu sempre procurei quando eu precisava que alguém não me julgasse. Eu precisava, sei lá, falar qualquer merda que fosse. E alguém, eu só não queria que me julgasse. Tu tava lá. Ai, que coisa fofa. Tá, parei. Mas é verdade. É verdade, mano. É. Até quando eu brigava com o meu namorado, eu procurava o Felipe. Que estranho, né? E ele me aconselhava coisas tipo, não fica assim, o cara é vocês vão ficar de boa, se vocês se gostam, vocês vão ficar juntos. Nunca me aproveitei dela. Não. Nunca. Sempre falou merda, obviamente. É normal, Sempre falou merda. É o meu instinto natural falar merda. Eu tenho isso no meu ser, assim, sabe? Exatamente. Mas eu nunca me aproveitei dela de verdade, assim. Eu sempre tive muito respeito por ela e continuo tendo. Que bom, né? Mas a gente sempre conversou e a gente sempre foi amigo, assim. A gente teve um período que a gente teve nossas desavenças ali, mas a gente conseguiu se perdoar. E eu consegui contar pra ele que, eu achei que tu que tava errado nessa história o tempo todo. E ele conseguiu falar pra mim, não, mas eu achei que tu tava errada. E a gente entrou em um consenso de que, cara, será que os dois não estavam errados? E sim, os dois estavam errados porque a gente era criança, a gente não tinha que estar namorando, muito menos escondido, a gente não tinha que estar fazendo as coisas que a gente fazia, sem responsabilidade nenhuma. A gente não sabia se a gente não ia pegar uma DST, se eu não ia embarrigar, olha, enfim... A gente não tinha responsabilidade nenhuma, a gente nem sabia. Olha, por Deus, isso nunca aconteceu. Porque se tivesse que acontecer, aconteceria muito fácil, assim, sabe? A gente não tinha merda nenhuma na cabeça. Não. Mas, depois de tudo isso, no dia 20, se não me engano foi dia 20 de janeiro, eu tive uma briga com o meu ex-namorado, ele terminou comigo. E eu fiquei bem mal, assim, bem chateada. A gente tava há 4 anos e meio, quase 5 juntos já. E daí ele terminou comigo. E quem é que eu fui procurar? O Felipe. Porque eu precisava de alguém pra conversar. Aí ele terminou comigo na sexta. No domingo a gente saiu pra conversar. E na quarta-feira a gente teve um encontro. Na real... Ele terminou contigo na sexta, a gente continuou conversando no sábado. A gente começou a conversar no sábado, que eu te chamei no sábado, eu acho. E daí no domingo tu voltou a falar comigo e eu tô aqui, não sei aonde, vamos lá. Eu tava mal, assim, eu queria beber, eu queria comer todas as paredes do mundo e tudo, tipo, o mundo inteiro. Ansiedade, depressão e blá blá blá, essas coisas. E daí... eu precisava daquela pessoa que não ia me julgar, aquela pessoa que eu sabia que gostava de mim. E ele tava ali. E aí a gente decidiu que a gente não ia ter nada. Que a gente não ia namorar, que a gente não dá certo, que a gente não tava preparado pra isso. Eu falei, não estamos mesmo, eu acabei de sair de um relacionamento de praticamente 5 anos, eu não quero me enfiar em relacionamento, não quero, não vou. Eu não quero, tá? Eu não vou. Felipe deixou bem claro que ele não queria, que ele não estava preparado pra isso, que eu tinha machucado muito ele, que nananã.
que guri debochado. E daí, no dia 13 de março... No dia 13 de março. 13 de março eu pedi essa coisinha linda aqui, namoro. Namoro. Ai, gente, conta em outro vídeo como é que foi o pedido de namoro. Eu tava bêbado, é só isso que tem pra falar. É só um spoiler, assim, pá, spoiler. Bem bêbado. E aí diz que quando a bebida entra, a verdade sai, né? E que pede bêbado não tem dono também. Então. E pede bêbado, agora que eu entendi. Então, por isso que eu comi... Cala a boca. Opa! Mas... E acho que é isso, a gente tá aí já desde o dia 13 de março, vamos fazer 3 meses agora em junho. Em junho. A gente tá em maio agora, eu tô bem perdida por causa dessa quarentena, não sei nem que dia é hoje do mês. Eu só sei que hoje é segunda, né? Terça, ó, tô super perdida. Amanhã é sexta, tá? Amanhã é sexta, depois a gente não trabalha. Né? Na quarentena, todo dia seguinte é sexta-feira, né? Ai, olha, a quarentena tá bem louca. Não, eu tô brincando, pra algumas pessoas não é, né? Mas... Não, eu tô trabalhando home office, mas eu fico bem perdida igual nas datas. Ué? Tô brincando. Não, mas essa quarentena, acredito que foi o motivo pelo qual a gente se uniu mais e a gente tá grudado, assim. Nossa, muito doido. E sabe qual é a parte mais legal? Depois que a gente voltou a namorar, foi um baita desafio, porque a minha família, a minha mãe, as pessoas mais próximas de mim, elas sabem tudo o que aconteceu, né, obviamente. E queriam o pescoço do Felipe. Na verdade, foi minha mãe, né? Minha família paterna não influencia muito, assim. Óbvio que a opinião é importante de todos os lados, mas não vai influenciar, porque não estão ali comigo direto. Mas a minha família, no caso a minha mãe e as minhas irmãs, elas são muito importantes e eu prezo muito pela opinião delas. E quando eu e o Felipe voltamos a sair, a minha mãe enlouqueceu, ela não quis, ela não gostou. Ela não queria que eu voltasse a falar com o Felipe, não queria que eu voltasse a ficar com o Felipe. Ela sabia que a gente tava ficando, a gente não tava namorando ainda. E ela já tinha dado 30 piti comigo, ela não queria. Sexta-feira, agora, a minha mãe, ela tá na praia agora e ela tá cuidando da minha tia lá, enfim. E ela falou, tu e o Felipe não querem vir aqui passar o final de semana comigo? E a gente foi, e foi o nosso primeiro vídeo até. Aqueles vídeos que vocês estão vendo de... Nossa, na praia e no supermercado é lá em Pinhal, ó. Que a gente foi visitar minha mãe. E a minha mãe, ela aceitou o meu namoro. Então agora, até colocamos relacionamento sério no Facebook. Mas é porque eu precisava do aval dela, sabe? Eu me sentia aquela mesma menina de 12 anos que ainda fazia coisas erradas, sabe? Porque a minha mãe, ela não tava aprovando. Mesmo que ela soubesse, ela não tinha dito, tá bom, tudo bem, não tem problema. Eu quero que seja feliz. Só que agora eu sei que é isso que ela quer. Antes ela queria meu pescoço, queria matar o Felipe, essas coisas. Mas agora não. E eu me sinto muito melhor por isso. E aí a gente decidiu... A gente já tinha conversado sobre criar o canal. Sim. E agora a gente criou o canal e é isso aí. A gente tá com o apoio do pessoal. Minha mãe também tá apoiando no coração. E a gente Dona Flávia. E a gente tá feliz, aí a gente voltou. E eu falei pro Felipe, assim, que todo esse tempo que a gente teve separado, basicamente eu tava procurando ele em outras pessoas. E não existe outras pessoas. É que eu sou o quê mesmo, amor? Não vou falar. Eu não vou falar. Tá bom. Isso deixa pra outro vídeo. Deixa pra outro vídeo. É spoiler também. Não dá spoiler. Não dá. Mas é isso. Pra mim é muito forte o sentimento e é bem diferente. Ele só ri, olha, que legal. Vou só dar risada. Eu tô há quase 20 minutos falando aqui e ele não abre a boca. Não, mas que quando Gostaram eu vou falar... desse vídeo? Opa, e aí, apareceu agora no vídeo a minha Olha, voz. surgiu aqui. Mas então, o que tu tem pra falar? Tenho pra falar que é isso aí, né? O destino nos uniu novamente e eu te amo pra caralho. Ai, destino é uma palavra muito forte pra nós. Muito forte. Porque se não fosse o destino, a gente não ia estar junto. Todo mundo que conhece
Todo mundo que sabe que a gente já namorou no passado, que a gente ficou um tempão separado, que a gente voltou agora. Fala que era o destino. E se não é o destino, o que é? Porque não faz sentido se não for. Né? É verdade. Mostra o teu cabelo no vídeo para as pessoas verem o que eu fiz. Não. Eu vou arrumar a barba e o cabelo dele, daí eu vou fazer um vídeo pra postar aqui no Desde canal. quando eu tiver mais bonitinho. Ah, jura, né? Claro. Já é lindo. Assim eu vou ficar me achando, que nem tu fala. Ah, mas você tem que te achar mesmo. Tá, parei. Então, segundo o nosso roteiro, era isso que a gente tinha que falar. Que eu tinha que falar, que eu contei tudo, que eu falei tudo, né? O menino não abriu a boca em nada, coitado. Ah. Eu sou o alívio cômico dessa história aqui, tá? Ah, então Eu tá sou bom, o alívio alívio cômico. Claro. Eu tô ali só pra... Aham. Ó. Risada, ó. Risada. Risada. Na hora inapropriada de fazer piada, ele tá fazendo. Risada. Isso aí. Telespectador já tá falando. Todo mundo sabe. Ah, não. Todo mundo sabe, esse é um bom namoro. Namoro. Ah, então acho que agora a gente vai pedir pra vocês aquela coisa que todo Aquela coisinha youtuber padrão. faz. Eu ainda tô me acostumando com esse fato. Que é deixar o like, se inscrever no canal, Se inscreve comentar aqui aqui, embaixo. ó. Escreve aqui. Aqui se inscreve. Aqui do lado aqui assim é ativar o sininho. Não, o sininho é do outro lado. O sininho aqui. É o É inscrever. por aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo vocês deixam o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos. Pra Essa é a receber minha parte do vídeo, tá bom? Não, mas a gente tá começando agora e a gente tá vendo que pode ser que tenha futuro de verdade. Então, Claro. Então a gente tá se interessando e a gente tá aí. O pessoal tá gostando, tá achando legal, então por que não, né? A gente compartilhar um pouco das nossas experiências, das nossas brincadeiras. Quando tiver que falar sério, nós vamos falar sério. Quando tiver que brincar, nós vamos brincar. E é isso aí. Não, quando tiver que falar sério, eu vou falar. E quando tiver que brincar, o Felipe vai brincar. Porque só assim. Bota o casal BR de novo. Mas a gente... então vamos... O Felipe tava falando sobre experiências. Vamos interagir nos comentários aí. Exatamente. Deixa aí o que vocês querem pros próximos vídeos, que a gente tá recém começando. Tem muita deixa sugestão coisa. aí, o que a gente Deixa pode sugestões fazer. aí. A gente vai começar de leve, porque esse cara é muito irritadinho. Se eu fizer trollagem com ele, eu vou ficar uma semana sem falar comigo. A cara dele, ó. É porque ela sabe que é verdade. Triste. Não, eu não sou tão malvado assim. Não. Ele me agride, socorro. Cala a boca. Ih, já mandou calar a boca, ó. Vocês estão vendo como é que é? Machista! Como é que é esse amor aqui? Maquinista, taxista, flautista. Gosto. Nada a ver, né? Então tá. Deixe seu like aí, comente, se inscreva, ativa o sininho e fiquem ligados para o nosso próximo vídeo que vai sair daqui uns dias aí, não sei quanto. Tá A bom? gente vai postar um vídeo por dia a princípio, então pode ser que amanhã tenha mais vídeos. Então, beijocas e até o próximo vídeo. Até mais.